Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esta Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social. 40ª sessão semanal do exercício de 2025. Às 9h13 do dia 5 de novembro de 2025, declaro abertos os trabalhos da 40ª sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Camila Marino, Josimar Scott, Mauro Moreira, Rafael de Oliveira, vereador Bruno Leme. Gostaria de pedir desculpas por 13 minutos de atraso. Peguei um trânsito ali perto do próximo ao lago, enfim. Deliberação de atas de sessão anteriores. Não há atas para serem deliberadas. Análise de matéria em regime especial com prazo de relatoria até 23/10 e prazo da comissão até 7/11 de 2025. Projeto de lei número 68/2025, de autoria do prefeito Edmir Chedi, que estima a receita fixa, a despesa do município para o exercício financeiro de 2026 em 1.269 milhões de receitas líquidas e da outras providências. Relator designado, o vereador Rafael de Oliveira. Presidente, eu peço a dispensa da leitura. Esse projeto já está tramitando na casa há bastante tempo, tivemos até audiências públicas, acredito que todos acompanharam, e pela aprovação, peço a dispensa se os nobres pares concordarem. O parecer do relator é pela aprovação, está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Foi aprovado por unanimidade. Análise de matéria em trâmite na comissão em regime ordinário, com prazo de relatoria até 5/11 e da comissão até 13/11. Projeto de lei de autoria da vereadora missionária Pocaia, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, Associação Pequeno Mundo. Relatora designada, vereadora Camila Marino. Eu fui a relatora, pela aprovação, o meu parecer. Eu gostaria também, não sei se vocês gostariam que eu lesse, ou se a gente pode fazer a dispensa. Podemos fazer a dispensa? Ok, eu coloco em votação. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está aprovado por unanimidade. Recebimento de matérias para designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer, com prazo de relatoria até 12/11 e da comissão até 20/11 de 2025. Projeto de lei número 71/2025, de autoria dos vereadores Josimar Scott e Rafael de Oliveira, que institui o Dia Municipal de Doar. Fica instituído e incluído no calendário de eventos do município o Dia Municipal de Doar, a ser comemorado anualmente em 2 de novembro. Relator designado, o vereador Mauro Moreira. Projeto de lei número 74/2025, de autoria do Executivo, que dispõe sobre os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos, disciplina coleta pública seletiva e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos no município de Bragança Paulista. Relator designado, o vereador Rafael de Oliveira. Presidente, como eu já estava acompanhando esse projeto também, eu já estou com o meu parecer pronto pela aprovação. Faço a leitura para os nobres pares para a gente estar... Por gentileza. Exposição da matéria, projeto de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos, disciplina a coleta coletiva seletiva e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos no município de Bragança Paulista. Relatório. O projeto de lei 74 de 2025 refere-se a resíduos sólidos ordinários, dos resíduos sólidos extraordinários, dos resíduos especiais, do acondicionamento e da apresentação dos resíduos sólidos e a coleta, grandes geradores, dos serviços de coleta pública seletiva, dos operadores e das cooperativas, da Câmara Técnica de Coleta Seletiva, dos terrenos baldios e dos passeios, da varrição e da conservação da limpeza, das infrações e sanções relativas à limpeza urbana e à coleta de resíduos, contra o sistema de coleta de resíduos, contra o sistema de limpeza pública, da fiscalização, das penalidades, procedimentos e ampla defesa, da educação socioambiental e disposições finais. O presente projeto de lei vem atender uma necessidade premente de regulamentação abrangente e atualizada acerca da limpeza urbana, da gestão de resíduos sólidos e da conservação
de o alinhar à legislação municipal, às diretrizes nacionais de saneamento básico, saúde pública e meio ambiente, organização dos serviços de coleta e destinação final de resíduos. Define responsabilidades tanto do poder público quanto dos cidadãos e empreendedores e estabelece regras claras para acondicionamento, transporte e destinação de resíduos domésticos, comerciais e industriais, inclusive prevendo penalidades para as condutas lesivas ao meio ambiente e à coletividade. Destaca-se ainda a criação do dispositivo específico para a coleta seletiva e para a educação ambiental, promovendo conscientização da sociedade quanto à correta separação e descarte dos resíduos. A proposta prevê campanhas educativas, incentivos à reciclagem e à reutilização de materiais, bem como a instituição do sistema Fiscaliza Cidadão, que possibilitará a participação ativa da população na denúncia de infrações, garantindo maior efetividade na ampliação da lei e na preservação da ordem e limpezas urbanas. O projeto também abrange a disciplina da limpeza de feiras livres, eventos públicos, áreas de lazer, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais, de modo a evitar o acúmulo de resíduos e o risco à saúde pública. Ao mesmo tempo, promove a corresponsabilidade de todos os agentes envolvidos, fortalecendo o conceito de cidadania ambiental e de uso responsável de espaços públicos. Considerando a relevância da matéria, seus reflexos diretos na saúde, na qualidade de vida da população e na preservação ambiental, o projeto de lei 74 de 2025 atende aos interesses sociais e comunitários, promovendo melhorias significativas nas áreas da saúde, saneamento básico e assistência social. A matéria foi analisada por esse relator, passando para a apreciação dos nobres pares dessa comissão, que assim emito o parecer favorável. Diante do disposto dessa relatoria, manifesta-se favorável à aprovação do projeto 74 de 2025, conclusão pela aprovação. Algum outro colega vereador gostaria de fazer uso da palavra? Fique à vontade. Bom dia a todos. Saudar nossos colegas vereadores, saudar todos os presentes, vereador Bruno Leme, mais algum não tem nenhum vereador, a presidente do Pequeno Mundo, prazer em receber a senhora aqui, vocês todos, né, desse projeto tão legal, os funcionários aqui da casa. É muito importante, né, nesse momento até, viu, Rafa, eu acho que a gente precisava fazer um pouco mais, né, nós estamos vivendo um momento histórico, né, no mundo, por conta até da COP30, né, que o mundo inteiro está preocupado. Essa madrugada inteira, a União Europeia aprovou regras muito importantes para o controle do aumento da temperatura no mundo, né, e definiu como meta muito importantes que serão trazidas aqui para a COP30 em alguns dias, e a gente entende que as mudanças climáticas, elas podem ser enfrentadas e precisam ser enfrentadas onde? É no governo? É o governo federal? É o governo estadual? Não. É o governo municipal. Porque é onde que a vida acontece? A vida acontece no município. O que o presidente da República vai fazer? Não é o presidente da República, não é o governador, é o prefeito, é o executivo, é o legislativo, é a sociedade. Esse projeto eu vejo muito, muito importante, Rafa. Mas eu queria propor algo um pouco a mais. Primeiro, em relação à educação ambiental, né, que a gente pudesse implantar no currículo escolar, que as nossas crianças aprendessem a importância de preservar o meio ambiente, a importância de cuidar dos rios, né, que isso estivesse no currículo escolar, que fosse matéria, da mesma forma que tem português, matemática, ciência, cultura, inglês, língua estrangeira, educação ambiental, mas com um programa, com uma ementa que devesse ser obrigatoriamente cumprida. São as crianças que vão mostrar para os pais consumir menos produtos industrializados, consumir menos plástico. Cada um de nós, presidente, produz 1 quilo de lixo por dia. Bragança Paulista produz 180 toneladas de lixo.
Metade desse lixo, quase metade, 46% dele, é orgânico. Poderia ser transformado em adubo. Então, se a gente tiver, por exemplo, nesse projeto, a implantação de programas de compostagem coletiva, que várias cidades, Curitiba já tem, várias cidades no país têm, nós iríamos imediatamente reduzir em quase metade o volume de lixo. Depois, porque os aterros sanitários, eles estão proibidos, não vai haver mais aterro sanitário no país daqui a 4 anos, no final desse mandato. O prefeito vai ter que resolver isso. Mas a obrigação de cuidar desse lixo não é do prefeito, é de cada um de nós que produz o lixo. É uma responsabilidade e um compromisso nosso. Então, eu proporia, Rafa, algo para a gente discutir, a educação ambiental, a compostagem coletiva, porque é algo que não é complicado de fazer, e também que a coleta seletiva não fosse só, como está previsto no projeto de lei, apenas a separação entre úmido e seco, entre reciclável e não reciclável. Tudo é reciclável. Então, eu proponho que, por exemplo, pelo menos os comércios, bares, lanchonetes, restaurantes, tivesse essa coleta seletiva um pouco ampliada, que fosse obrigatório que eles separassem vidro, papel, plástico e metal. Na lei, prevê simplesmente separar tudo isso junto. Papel, vidro, tudo que é chamado reciclável num pacote só. Mas ali não, isso não é adequado. O adequado é que você tenha, como na Europa, né? Você vai num restaurante, lá tem uma lixeira bonita, todas são bonitas, não é essa lixeira feia, horrível, que a gente vê por aí. O vidro não fica ali, o vidro já o restaurante guarda lá no seu quintal, porque o vidro não precisa ser recolhido também toda semana, pode ser uma vez por mês. Mas o metal é um recipiente, o papel é outro recipiente, o plástico é outro recipiente e o vidro é outro recipiente, e o orgânico tudo junto. Então, eu acho que essa lei poderia ser um pouco mais ousada, no sentido de exigir que, além dos grandes geradores, mas os restaurantes, as lanchonetes, os cafés, que pudesse ter essa coleta um pouco mais seletiva do que está sendo proposto aí. Essa é a minha opinião, no sentido de que é aqui que nós vamos evitar que o mundo acabe antes da hora, é na cidade. Doutor, eu acho que a colocação do senhor foi extraordinária e é muito boa mesmo. Eu acho que a lei ela já melhora bastante do que a gente tem hoje, já tem algumas sanções, já responsabilidades já estão sendo melhores direcionadas, mas o meu parecer pela aprovação, mas a gente pode continuar, mesmo aprovando o parecer, pensar em alguma coisa para melhorar ela sim. Talvez até antes, porque vai levar algum tempinho ainda para ir plenário, a gente fazer uma emenda, se der para melhorar, que eu acho que dá. A colocação do senhor foi excelente. Aqui já está um início, mas a gente pode melhorar ainda mais, pensando com certeza no nosso futuro aí. Também acho que é muito importante essa conscientização, lembrando que a Secretaria de Educação, a educação do município já tem um trabalho, né, tem a sala Pindorama, que é onde as crianças recebem essa educação ambiental. Eu já pedi aqui todos os projetos que estão sendo desenvolvidos com o ensino fundamental, ensino infantil, em relação ao meio ambiente, à preservação, né, a questão de coletas seletivas também. Aonde eu moro, nós já temos esse modelo, viu, vereador? Nós temos esse modelo. Terça, nós temos coleta seletiva normal. Hoje, às quartas, os recicláveis. Então, eles passam recolhendo e é a empresa que faz a coleta seletiva no município. E quinta são a coleta normal e sábado também são as coletas que a gente pode destinar o plástico, o vidro, o descarte de óleo, que é muito importante também. Então, em alguns pontos da cidade já estão sendo feitos, mas eu acho muito importante a gente formalizar, né, toda essa proposta. Então, eles têm a Sala Verde, né, no Centro de Educação Ambiental, dentro das escolas. As crianças fazem as visitas no projeto de educação ambiental,
né, que não é isolado e permeia atividades todos os dias. E as escolas também recebem os podcasts, teatros e paródias, todos voltados à educação ambiental do município. E, se me permite, presidente, mais uma observação na colocação do Dr. Mauro. É muito bom quando a gente fala que não é só o poder público, mas a população tem que colaborar. Quantas e quantas solicitações a gente tem. Olha, tem um terreno baldio que é na esquina de casa que está cheio de lixo. Você tem como pedir para a prefeitura limpar? Na esquina do senão está cheio de lixo. Poxa, mas não é o local. A população tem que se conscientizar. Quando o senhor falou de fazer campanha, é isso mesmo. A população tem que se conscientizar. A gente tem coleta de lixo na cidade toda, a gente tem a coleta seletiva em alguns dias, podemos melhorá-la, né, isso, mas a população tem que contribuir, não é jogando lixo no terreno baldio do vizinho, na esquina da minha casa, terreno, vou lá e jogo o meu sofá velho, isso não colabora. Né? Né? Rafa, não há dúvida que esse é o único caminho, e eu vejo que o caminho são as crianças. São as crianças que vão ensinar os pais. As crianças têm que vir da escola, né? Eu acho que todas esses programas que a presidente falou são importantíssimos, né? Porém, a criança ir com uma tarefa para casa, uma tarefa para cuidar do meio ambiente. E nós temos que discutir com nossas crianças o que é sustentabilidade, porque hoje essas crianças com 5, 6 anos de idade, e daqui 50 anos, nós não estaremos aqui. Daqui 50 anos, eles estarão. Então, eles precisam cuidar do planeta agora. Como? Nós precisamos ensinar que não se joga lixo no rio, que não se joga lixo na rua. Isso tem que ser ensinado diariamente e propor tarefas para as crianças levar para casa, que essas tarefas acabam desdobrando em capacitar os pais. Não, pai, você está fazendo isso aí, não pode. Os professores é o nosso principal ator nisso, né? Então, Rafa, não tenho nenhuma dúvida que, se a gente quiser salvar o planeta, são as nossas crianças. Eles é que têm que começar agora. Né? São eles. Então, eu acho que esse projeto de iniciativa do Executivo, presidente, eu acho que é oportuno, é importantíssimo, mas eu acho que a gente pode dar uma enriquecida nele. Só destacando aqui, o ano passado, né, uma das nossas escolas, que nós temos hoje em gestão 75 escolas municipais de educação infantil, ela ganhou, em primeiro lugar do Brasil, um prêmio do podcast sobre educação ambiental. E este ano a Educação de Bragança está concorrendo de novo. Então, é importante a gente divulgar também, né, essas conquistas, essas ações, porque é a conscientização, como a escola de trânsito agora, né? Então, as crianças vão receber essas orientações de educação de trânsito e, tenho certeza, vão receber talõezinhos de multas, né, de infrações, para notificarem os pais, se houverem excesso ou algum familiar. E acredito que a educação ambiental pode partir dessa linha também. O vereador Bruno Leme gostaria de fazer uso da palavra? Por gentileza. Bom dia a todos e todas, nobres pares, assessoria, convidados, funcionários aqui da casa, aqueles que nos assistem. Vou tentar contribuir um pouco, tá, Mauro? Porque, primeiro, esse projeto ele veio em duas partes, era o projeto 61 e depois o projeto 62. Fui designado relator na Comissão de Justiça, fiz a análise dos projetos, levei até o secretário do Meio Ambiente, que tinham alguns conflitos entre um e outro, e por isso hoje o projeto ele veio unificado para casa, tá? Com relação à coleta seletiva e como separar melhor tudo isso, que não está claro dentro do projeto, na verdade ele está claro dentro do projeto, que é a criação de uma Câmara Técnica que vai ser responsável pela implementação do programa de coleta seletiva na cidade. Então, essa Câmara Técnica, após a lei ser aprovada, ela vai ser criada com membros do CONDEMA, com membros da sociedade civil e de catadores. E aí, essa Câmara Técnica que vai criar os parâmetros da coleta seletiva em Bragança, e ela vai ter 1 ano para implementação. Tá? Então, automaticamente, tenho certeza que todos os tipos de materiais serão separados, né, metais, plásticos e tudo mais, inclusive materiais da construção civil. Tá? Existirão containers específicos, locais de descarte voluntário, só que o que ocorre é que
em uma cidade, um país onde você não tem essa cultura, leva-se tempo para se criar essa cultura. Tanto que a parte que é relativa às multas por infrações, elas vão passar a valer depois de 2 anos após a aprovação da lei. Por quê? Porque nos primeiros 24 meses, o trabalho será de conscientização, de advertência, de ensinar como que faz. Existe um capítulo dentro do projeto de lei que é exclusivamente sobre educação socioambiental. E vai constar exatamente uma política pública dentro das escolas sobre educação socioambiental para que se leve para os pais, sobre principalmente a coleta seletiva, para que a gente tenha um descarte cada vez mais eficaz do lixo. E é previsto, sim, a criação de uma política, de um sistema de compostagem na cidade. E, para isso, vai ser estudados vazios urbanos para a criação de hortas comunitárias públicas. Então, o projeto ele tem 70 artigos, 15 capítulos, é um projeto grande, robusto. O único porém do que eu conversei com os vereadores, que eu tive o feedback, era sobre a questão dos feirantes, sobre a questão da desodorização e higienização, principalmente quem trabalha com peixe e tudo mais, como que isso seria feito. E aí a gente propôs uma emenda que foi assinada pela Comissão de Justiça, que essa questão das feiras vai ser tratado numa questão à parte, em um decreto específico regulamentando, porque daí vai ser conversado com os feirantes qual é a melhor maneira. Se ainda será, olha, acabou a feira, nós vamos com o caminhão-pipa e vamos fazer a limpeza, ou se haverá algum tipo de curso, de conscientização com os feirantes para fazer de outra maneira. Mas, assim, de certa maneira, tudo está abarcado dentro do projeto, inclusive essa questão de não multar em 24 meses, para que a gente realmente crie uma cultura de conscientização e de fazer o descarte consciente dos materiais. Então, Bragança, a partir da aprovação dessa lei, nós todos teremos uma tarefa muito grande de tornar Bragança uma cidade que vai entrar no eixo socioambiental, de fato, do país. Paralelo a isso, como nós temos um aterro em Bragança, existe uma tecnologia que dos aterros você faz dutos e cria energia a partir da própria compostagem do aterro. E isso é uma tecnologia que no futuro também pode ser usada para Bragança. Então, eu acredito que esse projeto realmente ele tem o caráter que precisava ter. Nós estamos adequando uma das legislações, para você ter uma ideia, de 2010. Então, olha o quanto Bragança demorou para fazer uma legislação que fosse adequada a uma legislação federal de 2010. Mas eu posso te garantir que todas as questões que você colocou como preocupação, elas estão abarcadas dentro do projeto de lei. Tá bom? Vereador Bruno, eu gostaria de cumprimentar o senhor pelo seu parecer. Nós presenciamos e acompanhamos o senhor ali tratando desse assunto em várias reuniões com os secretários. Então, eu acredito que o seu parecer foi muito preciso, foi muito didático, explicou muito bem. E o Rafael esteve numa reunião onde o vereador questionou alguns pontos e foi feito como o senhor solicitou. Então, parabéns por contribuir com esse projeto e por esse avanço nessa questão socioambiental da cidade, da questão do meio ambiente, que, para mim, é muito importante e uma das premissas do nosso dia a dia, da nossa vida e, principalmente, dessa educação de toda a nossa população. Registro de correspondência recebidas, não foram recebidas nenhuma correspondências nesta comissão. Algum vereador, membro desta comissão, gostaria de trazer algum assunto pertinente, relevante, dentro das nossas pautas, antes da apresentação do projeto Pequeno Mundo? Sim, vereadora. Considerando
que a gente não conseguiu aprovar a Frente Parlamentar da Saúde e que, institucionalmente, a nossa comissão passa a ser a única estrutura para discutir saúde e discutir, claro, todos os outros temas que estão no escopo dessa comissão, eu queria fazer uma sugestão, porque eu acredito que daqui para frente mais pessoas virão a essa comissão e essas pessoas virão com o desejo de participar. Que se a gente pudesse fazer, presidente, um tutorial, convidar alguém daqui do apoio legislativo que pudesse, de repente, em 10, 15 minutos, num outro momento, dizer que as pessoas podem vir e como é que elas participam, qual é a sistemática, qual é o ritual da comissão, para que as pessoas venham com segurança de que, sim, é franqueado a palavra, que é possível falar, que é possível isso. Se a gente pudesse fazer algo nesse sentido, uns 10, 15 minutos, alguém, ou um de nós preparar também esse tópico, ou alguém da parte de assessoria aqui, do Legislativo, pudesse fazer isso, no sentido de esclarecer a população, as pessoas, que esse, sim, é um ambiente de cidadania, de participação, de trazer as demandas e aproximar a população do Legislativo, é a minha proposta, presidente. A comissão ela é aberta, ela é legítima todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, e todo mundo que chega aqui quiser fazer uso da palavra, a gente pode abrir a palavra, então isso está no regimento, previsto no regimento interno da casa. Então, acredito que não seja necessário esse tutorial. O que eu acho que é válido é a divulgação, é a gente convidar, como eu faço nas redes, em todas as sessões de câmaras, convidando a população, profissionais, até os vereadores dessa casa, os 19 vereadores, que compõem o Legislativo, a estar aqui presentes, participando com a gente, trazendo pautas, realmente com ações propositivas, para que possamos juntos aí começar a equalizar esses problemas com debates realmente com assuntos pertinentes, que venham agregar, que não só decline. Então, assim, um vereador que eu vejo que a presença é constante aqui nesta comissão é o vereador Bruno Leme, sempre disposto a contribuir com os seus conhecimentos, com a sua inteligência, que sobressai. Para mim, não é problema nenhum dizer isso. Então, vereador Mauro, eu acho que é isso. A comissão é aberta, todas as quartas-feiras, uma vez na semana, quem chegar aqui pedir o uso da palavra, claro, dentro do regimento. Então, não precisa desse tutorial, a gente não precisa fazer nada além do que já existe, porque está previsto em regimento. Presidente, tá se me permite, logo no começo do ano, acho que bem no início das comissões, teve alguma... Agora, não sei se foi história ou foi vídeo no feed mesmo das mídias sociais da Câmara, que explicava o funcionamento das comissões e falava da participação, alguma coisa assim. Agora, só não sei se foi história ou se foi... Não, está no feed. Eles estão fazendo um trabalho tem um vídeo, doutor, já falando. É que não falava da nossa comissão só, falava das comissões. Então, já tem esse vídeo. A gente pode replicar ele, marcar ele novamente e divulgar mais nas nossas redes. Mas já tem um vídeo explicando já o funcionamento das comissões. Já. Obrigada, vereador. Vereador Jucimar. Bom dia a todos. Bom dia, Deise, por aceitar o convite de estar aqui, muito bem colocado. O doutor Mauro comentou, a Camila explicou, o Rafael colaborou com a explicação aí das pessoas participarem da Comissão da Saúde, nós temos um exemplo aqui dentro da casa hoje, doutor Mauro. Você vê, na semana passada, das 2 semanas atrás, eu convidei a senhora Deise para participar. Você também, a Camila, o Rafael, a Soninha, que faz parte da comissão, pode sugerir alguém aí que possa participar da comissão, entendeu? Se você tem interesse em trazer alguém, um tema, alguma coisa, como nós já trouxemos, aquele psiquiatra que teve aqui, nós convidamos. Então, os psicólogos, E também vamos abrir o convite. Isso é muito importante, trazer essas pessoas para o conselho, para crescer, a reunião dos conselhos, isso. que também não tem muita adesão das pessoas. O Conselho Municipal é um órgão tão importante, deliberativo, a prestação de contas da saúde quadrimestral passa primeiro pelo Conselho, depois vem para nós. Então, não estender só a comissão. Eu acho que a gente tem que acompanhar tudo. O Conselho de Saúde é um órgão extremamente importante para a saúde pública do nosso município. Então, feitas as reuniões ali no salão da OAB, às sextas-feiras. Então, isso é muito importante, esse encontro também do Conselho Municipal de Saúde. Perfeito, Camila.
É importante, né, que a gente perceba isso, né, que parece que sempre há uma dificuldade das pessoas virem. Parece. Né? Você vai ao Conselho de Saúde, as pessoas não deixam você falar a hora que você quer. As pessoas não te deixam opinar. Né? Então, não é bem assim. As pessoas não conhecem o regimento. Então, sempre, e é uma incógnita na minha cabeça, porque eu não sou tradicionalmente da política, mas sempre fiz política, porque a política faz parte da atividade humana. Eu não consigo entender isso na política partidária, na política eleitoral, na política de grupo, de que essa certa dificuldade que as pessoas venham. Né? Que tem que convidar, Deise, tem que convidar. As pessoas estão convidadas. Né? Nós temos que mostrar um regimento, a gente tem que mostrar o regimento para que as pessoas venham espontaneamente, não aquela só que é convidada, as pessoas se interessam. Mas como é que as pessoas vão se interessar, a gente discutindo aqui, a pessoa não vai falar agora, depois fala depois... Quer dizer, esse ritual de formalidade afasta as pessoas. Né? Então, a ideia é a participação popular, a participação cidadã, não é para ser de convidado, é para ser espontânea. Mas é uma luta. Nós estamos começando, é uma luta. Nós vamos devagarinho a fazer as coisas avançar. Eu concordo com o senhor, é uma luta mas sempre. Acredito que é uma coisa muito cultural a população não participar, infelizmente, dos debates. A gente tem mais, na última eleição, acho que mais de 30% de abstenção. Na própria eleição, onde a pessoa é obrigada a votar, né? É obrigada a votar, ela vai escolher os seus representantes durante os 4 anos. Não, a votação. O voto, não. Mas ela tem que votar, né? Aí você vê que quase 1/3 da população não vai votar para escolher os seus representantes. Então, infelizmente, é uma coisa cultural que a gente tem das pessoas não participarem, né? E, infelizmente, isso aí, como o senhor falou, é uma luta, a gente tentar espalhar, convidar, mas, infelizmente... Rafa, por isso, Rafa, que a gente precisa facilitar. Se culturalmente há uma dificuldade, se a gente facilitar, se a gente estender o tapete vermelho para a população, talvez a gente consiga convencer as pessoas a virem. Agora, se a gente criar certas barreiras, ainda que elas sejam subjetivas, é mais difícil. Então, se a gente quer a população participando, se a gente quer que eles venham, temos que criar condições para que eles venham. Mas o senhor não concorda que onde não tem regra, vira bagunça? Tem que existir um sem ordenamento. Sem dúvida. Que por isso, presidente, que eu pedi para que a gente faça um tutorial que as pessoas entendam a regra. As pessoas da sociedade não sabem quais são as regras da Comissão de Saúde e Educação. Quais são as regras? Né? Até nós temos o nosso regimento interno com 200 e tantos, não sei quantos artigos, 300, sei lá, que a gente passa 5 anos aqui e não sabe nem todos esses artigos. Eu acredito, vereador Rafael, que tenha que existir um ordenamento para que existam propostas reais. Primeiro ponto. Porque só anarquia, barulho, não vai levar a nada. Então, assim, já está... Aonde que a senhora vê anarquia e barulho? Eu estou falando... Eu sei, mas onde é que a senhora vê anarquia e barulho? Eu não vejo anarquia e barulho em lugar nenhum. Várias questões, vários momentos nesse ano aqui, várias comissões, várias sessões, onde não tinha ordenamento. O que aconteceu dentro dessa casa? E quando nós tentamos colocar um ordenamento, manter a ordem dos trabalhos, até processo de cassação eu sofri. Mas não é o momento para essa discussão. Nós estamos aqui recebendo um projeto de excelência exemplar no município, onde seguimos os protocolos, enviamos o convite, eles aceitaram, nos enviaram ontem já a apresentação e nós estamos aqui para ouvi-los. Sejam sempre bem-vindos, contem com a gente e desculpe por esse transtorno aqui. Fiquem à vontade. Presidente, desculpa, qual é o transtorno? A senhora está pedindo desculpa por quê? O que aconteceu? É uma coisa que não entra na minha cabeça. Nós estamos conversando de maneira civilizada, um falou, o outro falou, nós estamos só expondo a nossa opinião. A senhora está pedindo desculpa por quê? Nós ofendemos alguém? Vocês se sentiram ofendidas? A gente não pede desculpa só quando ofende. Uai. Não precisa só quando a pessoa é ofendida. Uai, em outras situações que são desagradáveis, é de bom modo, pelo menos para mim, doutor. A desculpa que a senhora está pedindo não é em meu nome, por favor. Claro que não, é em meu nome. Em nenhum momento eu denominei o nome do senhor aqui. Eu gostaria de colocar em votação o parecer do vereador Rafael, do projeto número 74.
Ninguém gostaria de falar? Então, eu coloco em votação. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Está aprovado. Obrigada, vereador. Sejam bem-vindos. Henrique, você vai fazer a apresentação. Fique à vontade. Bom dia a todos. Alô, som. Deixa eu aumentar. Falar mais perto. Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço, pelo tempo de vocês, por nos receber aqui, pelo carinho com a Casa Pequeno Mundo. Eu trouxe uma breve apresentação. Alguns de vocês já conhecem a casa, então não quero tomar muito tempo de vocês. Agradeço em nome também da nossa presidente, a senhora Deise, e a toda a Casa Pequeno Mundo. Bom, vamos lá. Eu trago uma reflexão sobre um cenário maior, mais amplo, sobre os 3 poderes que atuam sobre a sociedade. Então, a gente vê o primeiro setor, né, as políticas públicas, tentando fazer os trabalhos da melhor maneira possível, relacionados sempre, né, à educação e à assistência social, que vai ser o nosso tema aqui de hoje, né? O segundo setor, como o mercado, ele fica no meio de um fogo cruzado ali, tentando atender todas as demandas, tanto do próprio mercado, da própria sociedade, quanto das leis, né, do primeiro setor, que implicam nele. E aí, o terceiro setor, que é o nosso caso, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, a gente pode entrar como um elo que une esses setores da sociedade. Como? Nós prestamos um serviço que é público, que é em prol da sociedade, porém, de maneira particular, ou de maneira mais independente, tanto do segundo setor quanto do primeiro setor. Então, vou chamar de ONG, é um nome genérico, tá? Mas essas instituições podem ser um elo que unem e podem atender às necessidades dos setores, sempre em prol da sociedade. E aí que a gente se encaixa, né? A Associação Pequeno Mundo, ela nasceu em 2018, é uma associação sem fins lucrativos, onde a gente desenvolve ações ligadas à assistência social e à educação. Nos próximos slides eu vou mostrar como a gente faz isso. Nós já atendemos mais de 1.200 jovens, com uma taxa de empregabilidade de mais de 60%. Nós oferecemos cursos profissionalizantes para jovens em situação de vulnerabilidade. A gente atende Bragança e região, e aí eu faço uma observação. O nosso foco sempre foi a região Bragantina, o nosso município, porém, por uma questão de deslocamento dos nossos jovens, a gente precisou buscar outros municípios. A gente está afastado do centro, não tem redes, linhas frequentes de ônibus, então o jovem precisa de um transporte para chegar até lá, né? Ele não tem carro, enfim, precisa ser o transporte público. E a gente sempre teve dificuldade aqui no município com o transporte, então a gente foi buscar outros municípios, tá? É uma situação que, a partir desse ano, mudou um pouco, a gente conseguiu o transporte público aqui de Bragança, e ficamos muito felizes, né? O nosso objetivo principal sempre foi atender a região Bragantina, o nosso próprio município, e tem demanda para encher a nossa casa, né? A gente tem capacidade para atender 270 jovens por ano aqui nas instalações do Pequeno Mundo. Uma outra observação é sobre a faixa etária. Acho que o laser não pega na TV. Até o momento, a gente atende jovens de 14 a 18 anos. A gente percebeu, por uma questão de mercado, que subir um pouco essa faixa etária seria benéfica. Então, a gente vai fazer essa alteração de 16 a 24 anos. É justamente a faixa do jovem aprendiz, né, que vai de 14 a 24 anos. O que acontece com os mais jovens? É muito difícil inserir eles no mercado de trabalho. Então, isso aumenta as evasões do curso, dificulta a transformação da vida dele, e o objetivo do nosso trabalho, que é inserir esse jovem no mercado de trabalho e, a partir disso, ele ter novas possibilidades de vida, né? Começar a ajudar em casa e ter boas perspectivas, né? Muito bem. Como a gente trabalha agora na prática, né? A gente está baseado em 3 pilares. Desenvolvimento
emocional, capacidade profissional, né, capacitação profissional, e através dessas duas capacitações atingir a inclusão socioprodutiva, que nada mais é do que inserir ele no mercado de trabalho, ele passar a participar dessa sociedade através do trabalho dele, né? Então a gente está baseado nesses 3 pilares, e o nosso objetivo principal é a inclusão socioprodutiva desse jovem. Nós fornecemos 4 cursos técnicos dentro dessas áreas: tecnologia da informação, edificações e reformas, gastronomia, estética e beleza. Então são cursos com carga horária de aproximadamente 700 horas, que duram 10 meses, iniciam em fevereiro e vão até agora novembro, né, final de novembro. E aí está a parte da capacitação profissional, né? Os jovens passam 3 horas por dia no contraturno escolar, na sala de aula técnica, vamos chamar assim. Tá? Então, quem estuda à tarde na escola regular, né, participa do projeto de manhã e vice-versa. Quem estuda de manhã vai no projeto à tarde e, em alguns casos, e não raros, jovens fazem 3 turnos, né? Ou estudam à noite ou trabalham à noite, esse meio período, né? Mas a gente trabalha em contraturno. Nós temos a trilha da vida, que é a formação socioemocional, né? A parte que não é técnica, seria a soft skills, seria a parte humana da capacitação desse jovem. É a nossa menina dos olhos. A gente percebeu ao longo desses quase 8 anos que somente a capacitação técnica não era suficiente. Tem uma falta muito grande deste outro lado, né, desses princípios fundamentais e básicos de um ser humano. E isso atrapalha, inclusive, na parte profissional desse jovem. Então, ele pode ser muito bom tecnicamente, porém, ele consegue uma vaga de emprego e não se mantém, né? Ele é admitido pela capacidade técnica dele e demitido pela parte comportamental. Então, a trilha da vida é essencial para a gente. Todos os jovens, independente do curso que ele escolha, ele passa pela trilha da vida. Tá? E aí, os outros atendimentos que a gente oferece lá. Então, a gente não é somente um curso técnico, um curso profissionalizante. A gente tem outros projetos. E aí se enquadram, talvez, na assistência social e não só na educação. Atendimento odontológico. Então, todos os jovens no início do ano fazem anamnese com o nosso dentista particular, nosso consultório também é próprio. E ao longo desses 10 meses, a gente faz o tratamento de saúde bucal. Então, a gente não mexe com estética, e sim com saúde bucal. Os casos mais sérios, a gente encaminha para a Universidade de São Francisco. Né? Atendimento psicológico, inclusive a Érica, nossa psicóloga, está aqui, também full time, ela está lá, presta o atendimento para os jovens, faz parte da trilha da vida também, né? Esse apoio, e faz muita diferença para os nossos jovens. Alimentação. Então, a turma da manhã recebe café da manhã e almoço, e a turma da tarde recebe almoço e lanche da tarde. Então, a gente oferece tudo isso de maneira gratuita para o nosso jovem. E os reforços escolares, né? Esse ano, no primeiro semestre, eles tiveram reforço de português e matemática, e agora, no segundo semestre, reforço de inglês. Então, a gente entende também que eles têm uma dificuldade nessas matérias, são matérias base para todo o resto, né? Então, a gente oferece esse reforço dentro do nosso espaço. E todos os jovens também passam pelo reforço, independente do curso que ele escolha. Tá? É basicamente isso. É uma breve apresentação. Quem teve a oportunidade de ir para lá, conhecer um pouco melhor. Eu acho que uma última observação importante é da nossa mudança interna de visão. Então, ao longo desses 8 anos, a gente sempre foi bastante fechado. E agora a gente percebeu que é saudável para o projeto, abrir um pouco mais as portas, inclusive para o poder municipal, para vocês que estão aqui nessa casa. Então, a gente gostaria que vocês, enquanto município, enquanto vereadores, enquanto poder legislativo, enxergassem a Casa Pequeno Mundo como ferramenta, né, de transformação do nosso município, que está disponível, né, para os nossos jovens. Então, a gente quer escutar vocês,
quer fazer parcerias, enfim, quer ampliar a nossa capacidade de atendimento no município de Bragança Paulista para os nossos jovens. Acho que é isso. Obrigada, Henrique, por nos trazer essas informações de esperança, acolhimento, dignidade, inclusão e transformação para tantos os jovens que estão ali, já passaram por ali. A senhora gostaria de fazer uso da palavra? Senhora Deise, fique à vontade. Só um minutinho. Alô? Eu só quero agradecer a todos vocês que estão aqui, os convidados, e também fazer o convite para conhecer o Pequeno Mundo, que eu acho que a união sempre fará a força, que é uma frase tão antiga, mas é tão necessária ser usada com essa preocupação com os jovens, como disse o vereador, com as crianças mesmo que a gente começa a fazer as diferenças, né, o que é importante. Então, a gente tem os jovens aí de 14, hoje até 18, que a gente sente a fragilidade deles ao sair de casa e encontrar esse mundo cheio de exigências, mas eles totalmente despreparados. Então, acredito, sim, muito no jovem, acredito na criança, que a gente começa mesmo com a criança, com a educação social da criança, não apenas a técnica, né? Que a social é muito mais difícil, porque envolve a psicologia, envolve a parte social interna desta criança. E o Pequeno Mundo, ele tem espaços suficiente para que a gente trabalhe com várias idades. Eu coloco aqui à disposição, a senhora presidente e todos, que o Pequeno Mundo é um espaço bem grande, onde a gente pode trabalhar juntos, que a gente está centrado com essa ideia, e o nosso foco é a criança, o jovem, o adolescente, que hoje vai até 24 anos, e ainda a gente sente bastante despreparado, apesar da idade. E coloco o Pequeno Mundo à disposição para que a gente possa fazer um trabalho até com menores, porque a gente acredita mesmo, é fundamental ter essas crianças de 5 anos, 6 anos, 7 anos, começar a trabalhar eles para fazer um mundo melhor, ou começando pela própria cidade. Eu agradeço a todos aqui presentes e convido a todos a estar no Pequeno Mundo conosco. Muito obrigada. Nós que agradecemos por um projeto que é um exemplo vivo de amor, né? Eu já estive lá, é um exemplo de transformação, uma educação ofertada, esse trabalho que vocês têm ali, a Trilha da Vida. Me emocionei muito com as histórias, com as vivências, os relatos. E ontem mesmo, uma pessoa que trabalha comigo, ela me falou que a filha faz parte, né, do projeto, e o quanto essa menina é feliz, o quanto essa menina ela teve um avanço, um progresso, né, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos seus objetivos, nas suas escolhas, né? Então, parabéns. Eu gostaria de propor à comissão, se vocês quiserem, nós podemos marcar uma visita no Pequeno Mundo para, eu não sei se o Rafael já foi, o vereador Mauro já esteve lá, o vereador Jucimar eu sei que sim, a vereadora Sônia acredito que não. Mas eu acho que é importante nós e levarmos também ideias para a gente poder partilhar e trocar essas informações e alcançar realmente quem precisa. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom dia, presidente, novamente. Bom dia, Deise, a Érica aqui presente, Henrique, né? Parabéns aí pela apresentação para nós aqui, Henrique. Você falou a questão dos horários, né? Período da manhã, período da tarde, só que tem, né? Isso. Nós temos aqui no município, no estado, né, a questão do período integral. Futuramente, eu acredito que todas as escolas aqui no município vai virar período integral. Vocês já estão pensando como fazer isso daí, porque daí vai mudar totalmente a logística de vocês ali, né? E como diz assim, né, como foi falado na outra sessão que teve aqui,
Pequeno Mundo, né, mais grande no projeto que faz, né? Parabéns, porque eu estive lá presente, né, através do convite da missionária Pocai, a vereadora daqui, até vendo aqui, ela colocou o projeto, né, utilidade pública para vocês, isso é muito importante, né? Pode contar com certeza os 19 vereadores dessa casa que vão votar a favor desse projeto aí. E gostaria que você falasse, Henrique, também como que os adolescentes podem participar do projeto. Você falou para mim lá, para nós, que estivemos presentes lá, mas para os demais, hoje fica nos anais da Câmara, né? Quem pode assistir mais tarde vai receber essa informação, como que eles podem participar, qual que é a questão da renda per capita da família, todos esses detalhes é importante passar isso daí. Legal, e obrigado. Parabéns por tudo aí. Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro sobre as escolas em período integral, né? Hoje já acontece isso com alguns alunos nossos e o que acontece? Eles vão para a escola à tarde e ficam até à noite. Então, eles ainda têm o período da manhã que podem participar do projeto. A gente pensa, sim, em algumas estratégias para conseguir se adequar a essa nova carga horária, né? Ainda não são todas as escolas, mas quando for, isso vai dificultar para o nosso aluno passar esse período aí. Então, a gente pensa, de repente, fazer parte da grade técnica da própria escola, né? Para conseguir conciliar esses horários. Uma das coisas que a gente pensa. Bom, até a Mirela me lembrou bem desse detalhe, sobre as inscrições, inclusive elas estão abertas, a gente já abriu inscrições para o ano que vem, se vocês puderem, de repente, ajudar a gente a divulgar isso nas redes sociais de vocês, seria bacana. Então, como funciona? Hoje em dia, o boca a boca da nossa divulgação funciona muito, então os próprios alunos contam para os colegas e eles fazem as inscrições pela internet. Agora, no final do ano, a gente sempre abre inscrição para o próximo ano. Então, a gente divulga nas escolas, os próprios alunos fazem a divulgação e, de vez em quando, numa assistência social, num CRAS, o município ajuda a gente a divulgar. São dois limitadores principais para o aluno ingressar no nosso projeto. Primeiro é a idade, ele precisa estar dentro dessa faixa. E segundo, a renda. Então, tem uma renda per capita de R$ 3.000 por família, né? Por família, não é per capita, perdão, que é um limite. Então, ele precisa ter idade e precisa ter a renda familiar para poder participar do projeto. A partir do momento que ele passa por essas duas etapas, a gente faz uma entrevista, 1 a 1, pessoalmente, lá no nosso espaço, para conhecer um pouco melhor sobre aquele jovem, sobre a situação dele, e ele escolher qual área técnica ele vai atuar. Então, ele pode escolher apenas uma área técnica e participar do projeto apenas uma vez, para dar oportunidade para quem ainda não participou, né? Eu esqueci alguma parte da sua pergunta? Não, foi perfeito, respondeu certinho. Até o Caixa perguntou quantas vagas tem. Você falou que são 270, né, que tem lá, mas... A nossa capacidade de atendimento é 270. A gente passa por um momento de reestruturação. A gente abriu 60 vagas para o curso de TI para o ano que vem, por enquanto. Então, a gente nunca atingimos a capacidade total, mas a nossa capacidade é de 270. Camila, muito obrigado, Henrique. Quando você falou de convidar a comissão para participar, para ir lá, é muito bom, válido, já estive lá, como acho que a Rafael esteve também, né, Rafael? Não. Mas é muito importante, eu vou estar de novo com vocês lá, porque me emocionou muito aquele local ali, que eu gostei tudo, que a gente já tinha ouvido falar, mas eu não tinha ido lá, conhecido, e a fala de alguns meninos ali, até um fez correu um pouco de lágrima ali, porque emocionou, porque lembrou no passado, né, que É verdade, eu não tenho, sempre falei para todos, eu com 7 anos eu vendia pastel com meu pai na feira, cachorro quente, com 10 anos barraca de brinquedos, 10 anos entrei na Guarda Mirim, depois entrei na Guarda Mirim, fiquei até 14 anos, né, que na minha época com 14 anos já podia o primeiro registro, né, eu saí da Guarda Mirim e fiz o registro no supermercado, né, então, e aquela fala daquele garotinho, até hoje eu nunca mais esqueço, mexeu comigo ali. E o projeto de vocês ali estão de parabéns. Quem não conhece, fica à vontade, vai lá conhecer, porque é muito importante. É um projeto muito bonito em Bragança Paulista, nem todos conhecem. Por isso que eu fiz o convite, trazer vocês aqui para poder mostrar para todos. Eu acho que tinha só que mudar o nome, né? Tinha que ser Grande Mundo, né? Porque gostaria de registrar a presença do vereador Gabriel Gomes na nossa comissão. Seja sempre bem-vindo. O senhor gostaria de fazer uso da palavra? Fique à vontade. Senhores vereadores, muito bom dia. Bom dia aos colegas que aqui estão. É um prazer recebê-los aqui na casa. Fiz questão de pedir a parte, vereadora,
porque eu não tive a oportunidade de conhecer o Pequeno Mundo. Alguns vereadores foram, então eu gostaria de pedir, na sua pessoa, se possível for, eu acompanhar a comissão na Claro, visita, pode para ter ser. o privilégio de conhecer o espaço, conhecer o projeto. Inclusive, nas minhas emendas impositivas, eu não direcionei ao Pequeno Mundo, porque eu não conheço. Então, talvez nos próximos anos a gente pode tentar pensar numa parceria, mas eu queria colocar muito meu mandato à disposição para a gente conhecer o projeto e estar junto aí no que puder fazer. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Está convidado. E se a comissão puder, porque eu acredito que a gente agendando, trazendo os nomes, eu acho que fica muito mais claro, porque eles também precisam lá se programar, né, para nos receber. Se algum outros membros de outras comissões quiserem estar conosco, também sejam bem-vindos, mas aí a gente agendando, informando, aí fica tudo tranquilo. Tá bom? Muito obrigada. Eu queria fazer uso da palavra por alguns minutos e dizer, Deise, né, eu conheço o Pequeno Mundo desde o alicerce, né, porque desde que começou o projeto, né, um projeto fantástico do Jorge Queiroz, né, que acredita que o esporte é uma ferramenta de desenvolvimento humano e o esporte, a educação e a cultura são atividades que precisam caminhar juntas, né? Não tem outra forma de você melhorar a sociedade se você não melhorar o ser humano, e o ser humano você só melhora pela educação, e não é a educação de tempo integral, é a educação integral do ser humano, em todas as suas faces, né? A educação social, a educação emocional, a educação cognitiva e a educação física. São os 4 pilares do aprendizagem, Deise, que isso se processa na primeira infância. O caráter, a personalidade que eu tenho foi moldada nos meus primeiros 6 anos de vida, o seu de todos nós. Eu não tive a necessidade que o Josimar teve, que a nossa presidente teve, de ter que trabalhar muito cedo. Meus pais falaram, você vai estudar. E eu fui estudar e virei médico. Né? Então, a educação, o estudo, é a única forma de você melhorar o ser humano. Eu tenho essa experiência, Deise, de ter criado aqui na cidade, em 1997, uma ONG, se chama Associação Beneficente São Lucas, financiada com dinheiro privado. Como é o início do Pequeno Mundo, financiado com dinheiro privado. O projeto Rede Atletismo, que surgiu aqui em 2005, 2006, 2007, que construiu tudo aquilo lá, que agora é uma propriedade que mudou de mãos e que surgiu o Pequeno Mundo depois disso, está sendo sustentada com dinheiro privado. A São Lucas hoje não é mais sustentada por dinheiro privado. Eu entendo que a sustentação financeira de entidades que atuam exclusivamente, viu, Henrique? Política pública, eu aprendi outro dia. Política pública não é só feita pelo poder público. O que o Pequeno Mundo faz é política pública. O que a Igreja Católica faz é política pública. O que os evangélicos fazem é política pública. As religiões fazem política pública. O padre Júlio Lancelotti faz política pública. O Pequeno Mundo faz política pública. E eu entendo que quem faz política pública exclusivamente tem que ter financiamento público. Então, eu sei, imagino, baseado no que eu passei na São Lucas, que hoje a São Lucas tem quase, eu acho que já fez 20 anos de existência, e ela tem hoje financiamento público. Nós temos que caminhar. Eu não sei o mecanismo, porque você ter financiamento público, você precisa ter segurança para o planejamento. Você tem que planejar e as coisas acontecer se não tiver o dinheiro. Então, eu acho que nós temos um grande desafio, porque esse projeto é fundamental, sobretudo para a geração de emprego e renda, para qualificar a nossa sociedade, que nós temos obrigação, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, de arrumar dinheiro para vocês, para que vocês ampliem esse projeto, para que vocês mantenham esse projeto, porque ele não é viável só com dinheiro privado. Não é viável. Eu tenho experiência.
Eu não consegui pôr dinheiro na ação, dar todo mês, lá, todo mês. Tinha até o nosso querido Clóvis Amaral Garcia, que foi vereador, e ele doava metade do salário de vereador para São Lucas, todo mês. Mas não dá para ser para sempre assim. Então, Deise, eu acho que vou até abrir o espaço dessa visita para outros vereadores que queiram, porque eu conheço, e eu estive lá no Pequeno, desde o alicerce, e, inclusive, estive lá vendo os cursos, conhecendo a estrutura de todos os 4 cursos que sempre teve lá, porque eu fui médico lá, eu trabalhei lá, todo dia eu ia lá atender os atletas, eu tinha um consultório lá, então eu conheci. Mas eu entendo que nós temos que caminhar para uma discussão de que o financiamento, não só do Pequeno Mundo, mas, sobretudo, do Pequeno Mundo, tem que ter dinheiro público garantido. Como o mecanismo para isso, eu acho que vereadores e gestores precisam participar dessa conversa, porque seria uma pena se isso não se mantiver. Seria uma pena, uma lástima. Mauro, eu fico muito feliz com a sua colocação. Alô? Vamos lá, acho que agora foi. Fico muito feliz com a sua colocação. Não é todo mundo que tem essa visão. A Casa Pequeno Mundo está há 8 anos fazendo um projeto muito sério e com recurso privado. E a nossa vontade é que ela fosse sustentável ao longo do tempo. E você teve essa experiência, sabe que não é fácil manter uma instituição dessa. A gente faz tudo com muita experiência, né? A gente não faz parte daquele imaginário. Fala ONG, imagina um lugar assim que façam as coisas de maneira descompromissada ou de repente sem excelência. Não é o nosso caso. A gente é uma ONG que preza pela excelência e isso tudo tem um custo. E o que a gente faz está muito alinhado com o que o município tem feito. Nesse momento, a gente vive um momento muito rico, ligado ao trabalho, ao jovem aprendiz. A gente vê alguns projetos da própria prefeitura com esse viés, né, com esse objetivo. E o Pequeno Mundo está aqui. A estrutura inteira está lá, está montada. A gente poderia participar desse tipo de iniciativa pública, né? Se a gente puder contar com o apoio de vocês, a gente fica muito feliz. Claro, Henrique, pode contar conosco sempre. Mais uma vez, reafirmo aqui, reforço o pedido, Gabriel, para você tratar da visita. Acredito que para a próxima quarta não será possível, mas acho que depois a gente já consegue ter uma data mais precisa. Isso, após a comissão. A gente sai da comissão e vai até lá. Presidente, só para reforçar que nisso já passou para ele, né? Até o Mauro comentou aqui, que ele vai convidar os demais vereadores. A presidente já comentou que já deliberou para convidar os demais vereadores que tiver interesse. Já vai fazer esse convite mesmo a todos. Eu já fui, mas faço questão de voltar, já conheço também o vereador Josimar. Eu acho que é importante, quanto mais a gente agregar, mais a gente estreitar esses laços, essas relações, porque eu estive lá no começo do ano, tenho certeza que muitas coisas mudaram, muitas vidas foram transformadas, então acompanhar esse processo é muito importante. Alguém mais gostaria de trazer algum assunto aqui? Encerramento. Presidente, o Henrique, mande para a gente o edital para as inscrições, para a gente poder divulgar, né, para convidar jovens. Importante. Isso. Encerramentos. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente comissão às 10h16, ficando os senhores vereadores convocados para a 41ª sessão da SEC no exercício a ser realizada neste auditório no dia 12 de novembro, com início às 9h da manhã. Tenham todos um bom dia e sejam sempre bem-vindos. Obrigada.